Olá pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos ao final do nosso estudo que nós estamos tratando sobre o fruto do Espírito e foi muito bom estar com vocês nessa caminhada. Nós hoje vamos tratar da última faceta do nosso fruto, do fruto do Espírito Santo. E hoje nós vamos estar falando sobre domínio próprio. E aí nós tivemos aí uma jornada aí de 8 temas que nós tratamos. E nós estamos baseados no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, onde o apóstolo Paulo retrata e fala da vida do cristão que tem o Espírito Santo na sua vida. Então ele fala das características deste fruto que o cristão ele precisa ter e ele precisa viver a cada dia. Então, se você é novo por aqui, Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio é o tema que nós vamos estar tratando hoje, Essa última característica daquele que tem o Espírito Santo de Deus, daquele que manifesta, o fruto do Espírito na sua vida. E aí nós vamos falar sobre o domínio próprio, tá bom? E antes de a gente entrar no estudo, se você é novo por aqui, se inscreva aí no canal, curta, comente, compartilhe, tá? E para que o YouTube, sempre que nós estivermos postando vídeos novos, ele possa te avisar. Vai lá no sininho lá e marque a opção todas, e aí você vai estar sempre sendo lembrado pelo YouTube quando nós estivermos postando um novo vídeo. Então vamos para o final do nosso estudo, falando sobre domínio próprio, Domínio próprio é algo que toda pessoa, independente de credo religioso ou não, precisa ter. Então o domínio próprio, que já está falando dominar, e aí nos lembra de controlar, Então domínio próprio é autocontrole sobre desejos, emoções e atitudes. Então você tem um autocontrole sobre desejos, emoções e atitude. Mas pensando na vida cristã, porque a Bíblia vai tratar que em Cristo nós somos uma nova criatura, o velho homem foi enterrado. O velho homem, quando a Bíblia trata desse termo, ela está falando das vontades, dos desejos, das práticas que antes de você tomar esta decisão ao lado de Cristo, de ser um cristão, de ser uma pessoa evangélica, religiosa no sentido de viver uma vida cristã sob a direção de Deus, do Espírito Santo. Então agora você tem um autocontrole sobre as coisas que você fazia antigamente. Um exemplozinho rápido. Então, se antes de você entrar para a igreja, antes de você se converter, que é uma linguagem que nós cristãos usamos, a conversão é porque você muda de direção. Converter, você se converter é uma guinada na sua vida. Você está indo por uma direção, você volta para outra direção. Então, antes disso, você talvez bebia, você fumava, você tinha alguns outros vícios. E agora, quando você aceita Cristo, você tem uma mudança. E a Bíblia diz que há uma luta do velho homem com a nova criatura. Por quê? Porque o velho homem que ainda existe dentro de nós, ele vai sempre
pender e querer realizar as coisas que o novo homem realizava no passado. Então, quando você aceita Cristo e você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você passa a ter um domínio sobre esse velho homem. Você passa a ter um domínio sobre essas velhas emoções, gostos, atitudes, que agora não condiz mais com a vida de um cristão, com a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Então, o domínio próprio, ele tem o controle total sobre os seus desejos, sobre suas emoções e as atitudes que você passa a ter daqui para frente. Então, domínio próprio é justamente isso. Nós vamos estar trabalhando um pouquinho, estudando aqui na palavra de Deus, vendo referências a outros textos bíblicos, que é ter esse autocontrole sobre os desejos, emoções e atitudes. Então, se você não consegue se controlar, ter esse domínio sobre as suas emoções, sobre os seus desejos, suas atitudes, você está correndo um sério risco de estar realizando coisas que ferem as pessoas, que magoam as pessoas, que magoam o próprio Espírito Santo, né? Que magoa o próprio Espírito Santo quando nós fazemos coisas e temos comportamento que não agrada a Deus, certo? Então, é preciso ter um domínio próprio sobre as nossas emoções, nossas decisões, nossas atitudes. E isto mostra que você tem o Espírito Santo de Deus. Isso mostra que o Espírito Santo de Deus, ele habita em você. E eu quero, como sempre, eu faço, ver algumas referências bíblicas que tratam sobre esse tema, sobre essa faceta do Espírito Santo, para que nós possamos estudar um pouquinho sobre o domínio próprio. Provérbios, capítulo 25, verso 28, diz assim: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Você entendeu? Salomão deixou registrado, o rei Salomão, o sábio Salomão, ele faz essa comparação com a nossa vida, né, como uma cidade derribada, uma cidade que não tem muros. Por quê? Está fazendo uma referência porque lá na antiguidade as cidades elas eram cercadas por muros e tinha as torres, os vigias, os guardas, tinha os portão de entrada sobre aquela cidade. Não é hoje, como nós falamos, a geografia que nós temos hoje das nossas cidades, né? Então, mas antigamente as cidades eram cercadas por muros e vivia ali dentro aquelas comunidades. Então Salomão está dizendo aqui que como cidade derribada, que não tem muros, assim o homem que não pode conter o seu espírito. Então, se você não consegue conter os seus desejos, a sua vontade, se você não consegue conter as suas emoções, as suas atitudes, Salomão está dizendo é como se fosse uma cidade derribada, sem muros, sem a presença do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos rodeia, que nos protege, é o Espírito Santo que nos direciona, é o Espírito Santo que nos dá a sabedoria para com os nossos desejos e as nossas emoções. Quando você não tem este fruto na sua vida, ele faz a comparação com uma cidade que não tem muros, derribadas, e aí ela é movida por todos os desejos, todas as ações, ela é invadida por todas as coisas, ela não tem a proteção. E aí você vira um alvo fácil, né? Porque você vai ser conduzido pelas suas emoções, seus desejos, suas atitudes. Então o Espírito Santo, ele nos enche com o domínio das nossas ações, nossos desejos, nossas motivações, tá? Para que você não seja tragado, que nós não sejamos tragados pela ação e o desejo do mundo que nós vivemos. Então, enche-se do Espírito Santo para que ele possa construir a muralha sobre a sua vida e a nossa vida. O outro texto bíblico está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Todo
aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Muito bem, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que toda pessoa que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Então, Paulo está fazendo aqui uma comparação das lutas que as pessoas que não têm o Espírito Santo elas fazem na vida para alcançar algo que é corruptível, algo que é perecível, algo que vai ter um fim, algo que vai terminar, algo que não vai ser eterno. Mas nós lutamos por a nossa luta é por algo incorruptível, que é a salvação, que é a vida eterna. A coroa que nós buscamos não é uma coroa física humana, uma coroa corruptível. Então, quando ele fala aqui da coroa, ele está falando do reconhecimento, ele está falando da glória, ele está falando do destaque, ele está falando da posição, não literalmente uma coroa como um rei, mas ele fala desse tipo de coroa que as pessoas buscam na vida, né? O destaque, ser homenageado, ser reconhecido, ser alvo de todas as pessoas, no sentido de as pessoas adorá-la, glorificá-la. Então isso é corruptível, isso termina, isso tem um fim, esse status aqui na terra ele vai acabar. Mas nós que somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, nós buscamos uma coroa incorruptível, que é a nossa salvação, aonde o diabo não pode tocar. É a salvação que nos garante a nossa vida eterna. E lá nessa vida eterna, que é incorruptível, ninguém tem acesso, o diabo não tem acesso, o mal não tem acesso, a inveja não tem acesso, nada disso. Então nós lutamos por isso. O Espírito Santo nos conduz para esta glória celestial, não para uma glória terrena. Outro texto está em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então ele está dizendo aqui que essa característica do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, elas vai nos conduzir não com um espírito de covardia, mas com um espírito de poder, amor e moderação. O que ele está trazendo aqui? O Espírito Santo na nossa vida, ele nos torna uma pessoa ousada, corajosa, uma pessoa de fé, uma pessoa que confia, uma pessoa que está sendo conduzida pelo Espírito Santo. Ela busca fazer as coisas que agradam a Deus e ela não tem medo de realizar a obra do Senhor. Então, o poder que ele dá, que é o poder de amor, de moderação, né? O poder da fé na vida do cristão, é sobre esse domínio que ele tem na sua vida, que é quando ele manifesta esse domínio próprio sobre o seu ser, e agora ele não é mais uma pessoa covarde, não é mais uma pessoa medrosa, mas o Espírito Santo o enche de poder, de amor e de moderação. Então, o fruto do Espírito, ele causa isso na vida do cristão, né? O cristão, ele passa a ser uma pessoa corajosa, uma pessoa que encara o mundo, certo? Com a verdade, pela verdade, sendo direcionado pelo Espírito Santo. Outro texto bíblico está em Tito, capítulo 2, verso 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver neste presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Então olha só, o que Paulo diz aqui na carta para Tito?
Na verdade é Tito. Tito, que foi filho, um dos discípulos do apóstolo Paulo. Então o que Tito fala aqui? Porque a graça de Deus, quando ela se manifesta na nossa vida, né, que é através da presença do Espírito Santo, ela traz salvação a todas as pessoas. E aí nos ensina a vivermos uma vida de renúncia, certo? Então você passa a ter o domínio sobre a sua vida, uma renúncia sobre as paixões desse mundo, né? Ele fala paixões mundanas, e a viver neste mundo de uma maneira sensata, justa e piedosa, ou seja, você tem o domínio sobre a sua vida. Nós estamos inseridos neste mundo, agora como uma nova criatura, mas agora você tem um domínio sobre as suas ações, um domínio sobre tudo aquilo que você vai fazer, que ele classifica aqui como sensata, justa e piedosa. Então, o fruto do Espírito Santo, esse domínio próprio, ele traz uma lucidez na nossa mente, que você sabe que você tem que fazer. Você tem agora a certeza do que é certo, do que é errado, do que agrada a Deus, do que não agrada a Deus. Então agora você passa a viver não mais pelas paixões mundanas, mas agora vivendo nesse século de uma maneira sensata, justa e piedosa, sendo direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo move isso na nossa vida, no nosso coração. Então, sem o domínio próprio, a vida espiritual não se sustenta. Se você não tem o domínio próprio, você está sujeito a errar, a pecar, a cair. Você não vai ter uma sustentabilidade, você não vai ter um alicerce. Então é preciso que você se enche do conhecimento de Deus, da palavra, através da oração, do estudo da Bíblia, para que você possa ter uma vida espiritual sustentável, firme. Então, sem o domínio próprio, ninguém vai conseguir agir contra as hostes celestiais, o inimigo da nossa alma, que é o diabo. Então, esse domínio próprio na vida do cristão é algo muito importante mesmo. Então, o que nós queremos deixar para a nossa vida, chegando ao final desse estudo, que quem não se governa será governado pelos ímpios. Ou seja, o fruto do Espírito Santo, ele tem que governar a nossa vida, em todas as características daquilo que nós falamos aqui, em tudo aquilo que nós estudamos aqui. Se você não governar a sua vida o mover do Espírito Santo, você vai ser governado pelas coisas desse mundo, pelos impulsos desse mundo. Então é preciso que o cristão, ele de fato, se você é um cristão verdadeiro, ele possa ser conduzido pelo fruto do Espírito Santo na vida dele. Se ele não for governado, direcionado pelo fruto do Espírito Santo, ele vai ser governado, direcionado pelas coisas desse mundo, e pela luxúria, pelas fantasias, pelos desejos imorais, pela glutonaria, por tudo aquilo que a Bíblia condena. Agora, quando você tem o fruto do Espírito Santo na sua vida e você é direcionado por ele, você governa a sua vida. Você governa através do Espírito Santo. Você governa em todas as áreas da sua vida, né? Então você passa a ser uma pessoa amorosa, uma pessoa alegre, uma pessoa que tenha paz, uma pessoa longânima, uma pessoa benigna, uma pessoa boa, que pratica a bondade, uma pessoa fiel, que sabe o que é viver a fidelidade, uma pessoa mansa, tá? Tem esse controle da mansidão, e uma pessoa que tem o domínio sobre tudo na vida dele. Então, eu quero concluir, fechar esse estudo dizendo algumas coisas aqui. O fruto do Espírito é a evidência de uma vida transformada.
Então, o fruto do Espírito vai mostrar que nós temos uma vida transformada. Não é produzido por esforço humano, mas pela ação do Espírito Santo. Ou seja, não adianta você querer comprar, você querer adquirir o fruto do Espírito Santo. Ela não é desse jeito. Ela não é produzida pelos nossos esforços. Ela é sim conquistada pela ação do Espírito Santo em minha vida. E o último texto que eu quero deixar registrado está em João capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim quem? Sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, se nós pudéssemos aqui, com toda a reverência, mudar o texto bíblico, né? Porque a Bíblia fala lá que ai daquele que mudar uma vírgula ou um tio da palavra, seria anátema, seria amaldiçoada. Mas aqui eu poderia parafrasear aqui esse versículo, então, melhor dizendo, de João 15, 5, sem o Espírito Santo nada podeis fazer. O texto original é: sem mim nada podeis fazer. Sem mim, nós estamos tratando sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida. Sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada, porque o Espírito Santo é o próprio Deus que habita na nossa vida. Então, não tem como nós vivermos a vida aqui nesse mundo sem a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então precisamos dar fruto, precisamos dar bons frutos, precisamos manifestar esses frutos na nossa vida, precisamos que a palavra de Deus, a palavra viva, ela possa fazer mudança na sociedade que nós vivemos, pela manifestação, pelo testemunho da nossa vida diária, de tudo aquilo que nós fazemos. Então aqui, eu espero em Deus que juntos, nessa jornada que nós estivemos aqui, você possa ter aprendido um pouquinho. Eu sempre deixei aqui bem claro que eu não estou fechando esse tema, não estou fechando esse estudo. Eu quero apenas despertá-lo, para que você possa estudar mais, ler mais a Bíblia, buscar mais sobre esse tema, sobre a presença do Espírito Santo na nossa vida, que Ele está conosco diariamente, em todos os momentos, e que você, como cristão, como está lá em Gálatas registrado, possa vivenciar, né, esse fruto e as características do fruto do Espírito Santo na sua vida, com o seu bom testemunho, com a sua dedicação para que esse mundo seja mudado, tá? Que o Espírito Santo de Deus possa dobrar em você o amor, a paz, a benignidade, a longanimidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, que Ele possa transbordar, né, na sua vida, para que você seja uma pessoa de luz aonde você chegar, aonde você estiver, tá? Então, foi muito bom estar com vocês até aqui nessa jornada, nesse caminho que nós estivemos, nesses longo aí de 9 estudos. E o desejo do meu coração é que Deus te abençoe grandemente, a você e a sua família, e que você possa crescer mais e mais ainda no conhecimento da palavra de Deus, tá? Que Deus possa te usar e você ser luz onde você estiver. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.